Começou mais um Entendo Nada. É o Entendo Nada número 2. E o tema é 2018, o ano que ninguém entendeu nada. Até agora não entendi nada. 2019 provavelmente vai ser igual também, né? Mas, bom, eu sou o Luiz Rossi, um dos apresentadores deste programa, e o outro é ele. Ele, o rapaz que corre da cidade de Tiradentes até Osasco, vai e volta. 2020, guarda esse nome, Flávio Santos, ouro na maratona. Olha, obrigado pela lisonja, Luiz. Fico muito honrado com a sua apresentação. A gente tem um tema hoje, a gente não vai falar agora porque é surpresa, né? Mas eu acho que o tema tem tudo a ver com esse anúncio que você fez. Que é olha, porque esse anúncio, que eu vou correr da Tiradentes até Osasco, é um negócio tão verdadeiro quanto o tema de hoje. Impressionante. Opa! Mas eu posso mandar um salve já ou não tá na hora ainda? Pode mandar o salve. Já vamos entrar na parte dos salves. Manda o salve, Flávio. Porque assim, o Luiz é o patrão aqui, gente. Luiz aqui que é o patrão. Então, se o Luiz autoriza, eu mando salve. Olha, eu quero mandar um salve especial para Érica Gonçalves, que é minha amiga lá de Heliópolis, a do Elipa. Tá dando aula de direção para mim. Olha que ponto chegou, hein? Olha que ponto chegou. Quero mandar um beijo especial para ela. Beijão, Eriquita. Ela é uma baita professora. Aliás, ela é pedagoga também, né? Ela dá aula para crianças. Ela é muito didática, então ela merece esse salve. Tinha que dar esse salve especial para ela. A todos os pedagogos do Brasil que escutam a gente, e os que não escutam também, né? Vão escutar um dia, que tenho certeza. Todos os pedagogos do Brasil vão escutar a gente um dia. Eu também tenho meus salves aqui. Tenho meus salves aqui no programa passado. Eu comentei, falei da família da minha esposa que mora lá em Parelheiros e tal. E não mandei um salve, né? Assim, né? Já comentou, tem que mandar um salve, né? Então, mandando um salve para minha cunhada, a Rose, mais conhecida como Baby. Para minha sogra, né, a dona Zé, minha sogra, a dona Zé, também lá de Parelheiros. Vou mandar pro meu cunhado, que é aqui em Indaiatuba, o Edu. E para minha esposa, claramente está me olhando agora aqui pela janela, fazendo um sinalzinho assim do vamos mostrando a língua. Aí de esquita, de Leinem, você. Então, aproveitando, já que citei a família, tem que falar, né? Tem que mandar um salve aí, né? Tem que mandar um salve. Tem que fazer uma nega véia, né? Tem que fazer. Tem que fazer, porque senão você sabe como é, né? Aí o chicote está lá à noite. E aproveitando, também mando um salve para Edilene, que tão bem me recebeu quando eu fui aí. Opa, e será sempre bem-vindo, não tenha dúvidas quanto a isso. Não dá trela, hein? Não dá brecha, hein? Você falou de patrão, então vou mandar um abraço pro maior patrão de todos, que é o Silvio Santos, né? Pelo menos o Silvio Santos também merece um abraço. Ele escuta a gente no Fusca dele. Tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. Não, no Fusca ele escuta a gente lá e colocou lá, escuta a gente no Fusquinha dele. É isso. Passamos pelos grandes salves, pelas pessoas salves. Vou dar uma explicaçãozinha rápida do tema, porque 2018 ano que ninguém entendeu nada. A gente aqui resolveu fazer uma mistura de retrospectiva com fake news. Olha só a bagunça que a gente está fazendo aqui hoje. Não sei no que vai dar isso, tá? Desde já não sei no que vai dar. Desculpa, não entendi, Flávio. Eu temo por esse programa, viu? Com essa mistura. Você teme por esse programa? Eu já temo por dar com o programa. Olha, no fim a gente descobrirá. Será que valeu a pena? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Viu? O Silvio Santos acabou de buzinar no Fusquinha dele dizendo vai valer a pena. Ele tá em raia aí? Passou agora aqui numa buzinada. Passou. Já foi. Bom, vamos entrar na pauta do programa. Vamos lá. Primeira parte. O que são fake news? Eu peguei aqui um resuminho. Até vou dizer o site que eu peguei, que é um site legal, que é o Brasil Escola, que é da UOL, né? É bem interessante. Então, muito bom esse site. É um site muito bom. A gente falou dos pedagogos, né? Com certeza pedagogos devem usar muito esse site, porque ele realmente é relacionado à educação e é muito bom. O que são fake news? Vamos lá. Fake news são notícias falsas, comunicação, como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Geralmente, figuras públicas, né? Eles colocam. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. Informações falsas apelam para o emocional do leitor e espectador, fazendo com que as pessoas consumam material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo. Tá? Ainda eu peguei mais uma informação, são alguns números, né? Estima-se que entre julho e setembro de 2018, os brasileiros acessaram fake news
4,8 milhões de vezes, sendo que 46% desses números eram referentes à política. Esse dado eu peguei no site PSafe, que é uma startup brasileira que trabalha com segurança na internet, tá? Ela fica difícil, mas brasileira. Olha que tem portal aí grande que não tem esse acesso de notícias. Não tem. Se a gente for ver a quantidade de notícias de fake news aí, é uma indústria, pelo que você está me dizendo aí, que é maior até que muito portal de notícia. Ah, com certeza é. Com certeza é. Com certeza. Não, a gente vai debater algumas coisas aqui, alguns temas que a gente acaba passando por isso, né? De ver esses números e compara. Tem um dado que saiu na Folha de São Paulo, que foi uma pesquisa do MIT, que dizem que 70 as fake news dão, como se fala, tem uma visão 70% maior do que as notícias verdadeiras. As pessoas leem 70% mais as fake news do que as notícias verdadeiras. Tá? Eu coloquei tem mais amplitude, é isso, né? Tem mais alcance. Tem mais amplitude, alcança mais, 70% mais. Tá? Uma pesquisa do MIT, foi do meio do ano agora, 2018. Esse link está aqui, eu coloquei ele vou colocar ali no post. Tá? Ele está aqui, eu vou colocar depois lá para a gente trabalhar em cima. Bom, então vimos os números, vemos como é uma discussão, né, uma coisa complicada. Enfim, separamos o programa em blocos, porque a gente falou, foi uma retrospectiva em alguns temas do ano, tá? O primeiro tema é incrível, parece que nem foi esse ano. Você vê como que parece que não foi esse ano, é engraçado isso. Parece que foi lá atrás, já, no governo Temer, nossa, olha quanto tempo faz isso. O governo Temer já é velho, né? É um negócio velho o governo Temer. Incrível, né? Nossa, foi uma grande crise do governo Temer. Putz, parece que foi 10 anos. Primeiro bloco. Greve dos caminhoneiros. Vamos lá, Flávio, pode falar. Manda brasa. Olha, a greve dos caminhoneiros talvez ela tenha representado, pelo menos pra gente aqui no Brasil, infelizmente debate alguns temas muito relevantes, um pouco atrasado em relação ao mundo, ou pelo menos os centros intelectuais do mundo. O primeiro choque de realidade do quanto as fake news são nocivas e são fortes na nossa sociedade e na internet. Vamos pensar no ano como um todo, já que a gente está falando de retrospectiva. Antes da greve dos caminhoneiros, que foi em maio, a gente teve o carnaval. Carnaval todo mundo tá de cara cheia, ninguém tá ligando pra nada, né? O carnaval é uma grande fake news, né? A graça é essa. Teve a festa de final do ano, teve Páscoa, e o coelhinho da Páscoa, outra fake news. Então a gente tava desempregado até maio. Quando chegou essa greve dos caminhoneiros, e essa greve dos caminhoneiros, diga-se de passagem, segundo alguns analistas, derrubou o PIB aí em 1,5% a 2%, esse é um dado real, não é um dado fake, a gente entrou no WhatsApp, porque a greve foi organizada pelo WhatsApp, diga-se também, a gente entrava no WhatsApp de manhã, a nossa tia do interior, de Indaiatuba, de Atibaia, do Sertão do Nordeste, estava lá. PCC vai estar nas manifestações com um fuzil atirando em todo mundo. O PT está organizando tudo para derrubar o governo Temer. O MST e as Farc estão vindo lá da Colômbia, da Venezuela, para reforçar os protestos e causar tumulto aqui no Brasil. Então, primordialmente, essa greve dos caminhoneiros, ela serviu como um tapa na nossa cara. Para ver o quanto de mentira a gente está acessando na internet, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, no próprio Instagram, que a gente acha que está à prova de fake news e não está, porque nada está à prova de fake news, e o quanto a nossa realidade está permeada de mentiras. E você falou um negócio aí que, logo quando você falou dos dados, que é muito interessante. Você falou que as pessoas acessam mais as notícias falsas do que as verdadeiras. E durante a eleição, eu não vou alongar muito o assunto eleição, porque a gente vai falar mais à frente, mas durante a eleição, a gente falou muito que as pessoas estavam votando com fígado. Estão votando com fígado, com emoção. As pessoas hoje consomem conteúdo na internet com fígado. Quando a internet foi criada, a gente pensava que as pessoas iam acessar o conteúdo para aprender, para acessar pontos de vista diferentes, para pensar em temáticas diversas que elas não têm acesso no dia a dia. Mas, na verdade, as pessoas se fecham em círculos de pessoas iguais, de pensamentos parecidos, e ficam ali, aquele círculo vicioso, remoendo raivas, remoendo ódios, remoendo ideologias ultrapassadas ou não, geralmente ultrapassadas, diga-se. E com as fake news, o que sustenta essa engrenagem da fake news, o que sustenta lá, o que é o ódio dessa máquina, é a emoção, é o fígado. E agora, durante a greve dos caminhoneiros, que durou aí seus 15 dias, a gente flagrou também aí, porque a gente só suspeitava, a gente começou a ter certeza. O descompasso
da agilidade do WhatsApp, das fake news, em detrimento da resposta do governo. O governo não sabe responder a fake news. O governo, em nenhum momento, ele combateu as fake news. Em nenhum momento, o governo soube separar qual grupo do WhatsApp era verdadeiro, de caminhoneiro ou não, porque até os grupos eram grandes fakes, né? Eram grupos falsos, alguns. E o governo não conseguiu combater o maior fake disso tudo, que eram os líderes falsos que pulavam na internet. Então o governo teve um dia lá que se reuniu com um monte de gente que não representava nada dos caminhoneiros. E fez um acordo, não sei se você se lembra disso, Luiz. Lembro que não tem nada. Aí outro dia, não aconteceu nada. A greve continuou. Então era um mar de fakes tão grandes. Era líder fake, era fake news, era grupo do WhatsApp fake, era PCC fake, era MST fake. Era tudo fake. E o governo foi engolido pela onda fake da greve dos caminhoneiros. Então acho que para essa greve dos caminhoneiros, a grande lição foi: nós vivemos numa sociedade repleta de fatos, notícias fakes, de componentes fakes, e a gente não estava preparado para isso, nem no plano governamental, nem no plano social. Para mim, a grande lição da greve dos caminhoneiros, e o grande aspecto foi esse. Não, você falou exatamente. A grande discussão do ano foi baseada em fake news. A gente não discutiu o que importava. Esse ano não foi discutido nada do que importava. Foi discutido fake news. Debatemos em cima de fake news. Eu peguei algumas fake news aqui. Eu peguei do site E-Farsas, tá? Bastante E-Farsas, vou deixar bem claro aqui. Muito bom, muito bom para acabar com fake news, ele é ótimo. A principal, eu acho que a principal, que eu lembro muito bem que eu tava lá trabalhando, meu tio chegou, né, meu sócio chegou, ele, olha, escuta isso aqui. Era uma declaração, suposta declaração do general Vilas Boas que ia decretar intervenção militar no Brasil, em meio à greve. Não, a gravação, eu escutei a gravação, ficar falando, sim, estamos junto aqui com os caminhoneiros e tal. Aí ele falou, será que isso é verdade? Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar algum vídeo desse vídeo para comparar pelo menos a voz, né? Porque vai ser pelo menos a voz é parecida. Nossa, mas não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, como eu falando e você escutar, sei lá, o Silvio Santos falando, eu falando do Silvio Santos, né? Não tem nada a ver, a voz não tinha nada a ver. Ela gravou em casa com você, né? Não, o pessoal acreditando. O pessoal tava acreditando. Sinceramente. Vilas Boas aqui, não sei o quê. Nossa, com Vilas Boas aqui. Fala aí, Vilas Boas, fala aí. Não, mas, assim, quando você lia, porque vinha um texto escrito, o nome do general estava errado. Era General Vilas Boas, estava com L só. Sabe que são dois L's, são dois L's. Gente, que várzea. Mas o povo estava acreditando. As pessoas estavam acreditando. Os militares iam realmente tomar conta do país para botar ordem no país. É incrível. Eu falo, gente, vai ver. Outro ponto, eu lembro bem também, que foi muito falado que o governo ia energia elétrica não acabasse a greve dos caminhoneiros. Mas, gente, como vai cortar? Por que corta energia elétrica? Cara, não pelo que você tá dizendo aí pra mim, então, em vez de ser um apocalipse zumbi, ia ser um apocalipse truck, né? Truck, né? De caminhão, né? Não, nossa, os caminhoneiros. Sei lá o que ia acontecer, né? Só faltava o Sylvester Stallone vir de Falcão lá no braço de ferro todo mundo. Não, ligando o botão. Falcão vai derrubar todo mundo no braço de ferro, né? Não. Ela ia ter em casa, colarinho, assim, olha, se não apoiar essa porcaria aqui, glorioso e mítico Bull Haley, né? Participou do filme também. Sim, Bull Haley. Nossa. Minha nossa. Não, assim, estão notícias, aparentemente, estão bizarras, mas as pessoas acreditam. E teve uma que eu peguei que eu falei, não é possível que as pessoas acreditaram nisso. Que os caminhoneiros jogaram para impedir a chegada do exército. Mas, gente, porcos na estrada para impedir o exército. Cara, não faz sentido. Mas as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. As pessoas querem acreditar. Querem acreditar. Não, agora os militares vão tomar conta. É uma coisa que você quer acreditar. Você acredita na sua verdade, né? É engraçado isso. Não, a gente funciona disso, né? E tem outro componente aí, Luiz. E é um componente não só desse século agora, de sempre existiu isso no mundo. Que as pessoas acreditam, inclusive o pai e a mãe das fake news, são as teorias da conspiração. Lá de trás. Teoria da conspiração, que o homem não pisou na lua, que não sei o quê. Tem um grau de parentesco aí. A bem da verdade, as pessoas, elas querem um mundo emocionante. Só que na maior parte do dia,
do ano, do século, da década, o mundo é muito chato. O mundo é trabalhar, você não vai cruzar com um tanque de guerra na rua, você não vai ver um porco cruzando o seu caminho, você não vai ver um disco voador, você vai levantar, pegar o ônibus, ir trabalhar e voltar para sua casa. 90% do dia do ser humano é isso. É isso. E as pessoas parecem que elas ansiam por algo emocionante, algo estratosférico, algo apocalíptico. Inclusive, tem muita gente na internet que acredita em fake news de apocalipse, porque quer ver o apocalipse. Sabe? Quer ver o meteoro vindo. Pô, a pessoa acha que o meteoro é igual no filme, é legal pra caramba, né? Com efeito especial. Mas não é assim, cara. O dia que o meteoro chegar na sua janela, você vai sujar sua cueca, amiguinho. É fácil. Então as pessoas parecem, agora vai o psicologias barato, né? Do Flávio. Parece que as pessoas ansiam por alguma adrenalina no dia a dia, alguma coisa assim. É uma coisa para um psicólogo explicar, claro, não tô brincando aqui. Mas parece que elas querem alguma coisa emocionante e não acontece nada, cara. O exército não vai passar com tanque de guerra na Paulista metralhando todo mundo, gente. Relaxa, isso não vai acontecer. Claro que não. Nem vai chegar na estrada metendo nos caminhoneiros, empurrando o caminhoneiro pro lado. Isso não vai acontecer. É bizarro, entendeu? É bizarro. É bizarro e, olha, não tem, assim, além disso, tratando de fake news, tratando de boatos, a gente às vezes não pensa. Mas o próximo bloco é um tema que é complicado pra caramba, que são as fake news e mortes. Estamos falando não de morte, que a pessoa, morreu tal pessoa, não. É fake news acusando pessoas que fizeram certas coisas que não fizeram e por causa disso as pessoas morrem, tá? São linchadas, tá? Então, esse segundo bloco é muito importante. Isso tem acontecido muito na Índia, mas aconteceu aqui no Brasil também. Não é, Flávio? Exatamente. Esse negócio, você falou da Índia, né? A Índia me parece o paraíso dos fake news. É impressionante. É impressionante. Parece que ela é o berço dos fake news na Ásia, porque lá a coisa vai espalhando religiosamente, tecnologicamente. Mas antes de falar desse negócio da Índia que você citou, eu quero falar do caso da Fabiane. Muita gente deve lembrar todo o Brasil, onde estão nos ouvindo, né? No Brasil e no mundo inteiro, do caso daquela cabeleireira que foi linchada em São Vicente, no meio da rua. Era uma época aqui no Brasil que, inclusive, estava muito em moda linchamento, né? Tava todo mundo linchando todo mundo, aí tava barbárie completa. E ela talvez tenha sido a primeira grande vítima de uma fake news famosa aqui no Brasil. Espalhou-se por grupos de WhatsApp de São Vicente, do Litoral Sul, principalmente, que uma mulher estava sequestrando bebês para fazer magia negra. Magia negra. Aqueles chifres de bode, aquelas coisas bem bizarras. E aí o retrato da mulher parecia com o coitado da Fabiane, que trabalhava 8, 9 horas por dia, todos os dias. Ela foi reconhecida na rua, numa comunidade de São Vicente, e foi linchada. Talvez esse tenha sido o primeiro choque de realidade que nós tivemos em relação às fake news e às mentiras, só que na época, eu me lembro bem, e eu acho que você também deve lembrar, Luiz, ninguém usava esse termo fake news. A gente falava de boato, mentira, faltava um rótulo. E é gozado, porque esse caso da Fabiana é emblemático, porque de tempos em tempos, e até antes dela, já apareceu esse tipo de boato, esse tipo de fake news. Se a gente pegar o falecido Notícias Populares, no plural, você pega lá, tem capas famosas, Gangue do Palhaço ataca na Zona Leste. Era. Um bicho de palhaço assassino desceu e pegou todo mundo. Pegou as crianças, sequestrou. Nunca teve-se comprovação disso. Não. Ou seja, nos anos 70 e 80, já existiam esses boatos que eram as fake news do século XX. De tempos em tempos na internet, a gente vê retrato falado de gente que que supostamente sequestrou crianças. Teve um tempo atrás, inclusive, o Luiz conhece bem ali o Sacomão e Ipiranga, tinha um retrato falado de um casal, os dois eram negros, será porque eram negros, né? Será, realmente é isso também, né? Normalmente isso. Sim. E eles tinham sequestrado uma criança no Sacomã. Perto do terminal Sacomã, que não sei o que, levaram a criança. Daí começou -se a espalhar. Eu moro na cidade de Tiradentes e tinha vizinho meu falando, olha, eu fui no mercado e ouvi falar que puxaram a menina ali, hein? Foi o mesmo cavalo do Sacomã. Sacomã pra Tiradentes são 45 quilômetros, mais ou menos. É longe. Que raio de alcance esse cara tem, hein? Um dia eu tô no Sacomã, um dia no mercadinho da Tiradentes, e é sempre assim, o primo do meu amigo, não sei o que lá, falou que puxou a menina, hein? E aí você vê o negócio crescendo na internet, tomando forma, quando você fica atento aí, você vê a coisa tomando forma. E ninguém tem uma notícia real sobre isso. Então a Fabiana, que a gente falou aqui de São Vicente, foi vítima de uma engrenagem que vai e volta, que é o sumiço de criança. Porque o grande pesadelo dos pais é perder o filho no mercado, perder o filho numa feira e o filho desaparecer.
E esse medo parece que assombra de tal maneira que o cara que cria fake news, cria o boato, que geralmente o cara que cria isso, ele entende gente, em primeiro lugar, ele entende como é a psicologia das pessoas, ele mexe com isso, ele joga, ó, sumiu criança, hein? Então um casal de negros ali, sempre negros, né? Que as pessoas são racistas, tem medo de negros. Sempre assim. O sequestrador do olho azul não aparece retrato falado. Impressionante isso. E o cara joga isso aí, funciona. E na Índia, a Índia é uma sociedade construída em cima de boatos. É uma sociedade que ao mesmo tempo, ela é muito contraditória, porque ela forma grandes matemáticos, físicos e químicos hoje no mundo. Tem muita gente na Índia que hoje merecia ganhar o Nobel e não ganha porque não está no grande círculo ali, na grande panelinha da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Oxford, Harvard e outras faculdades grandes. E ao mesmo tempo, a Índia das castas mais baixas, as castas miseráveis, vive uma era de mentiras. Sabe, teve um tempo atrás na Índia que existia um cara chamado Sai Baba. O Sai Baba era uma espécie de Geller aqui do Brasil nos anos 70. Fazia os truques lá e todo mundo achava que ele era um santo. E o cara era um pedófilo de primeira linha. E lá aconteceu o contrário. Ninguém acreditou nas fake news. Ninguém acreditou. Aliás, tratou-se as questões da pedofilia dele como se fossem fake news. Ah, não, é fake news, magia. O cara não é pedófilo, o cara morreu com centenas de acusações nas costas, nunca respondeu por isso. Mas a Índia é um paraíso muito fértil para isso, porque é uma sociedade dividida em castas, que pouquíssimas pessoas têm acesso à cultura e conhecimento, e outras estão mergulhadas ali em torno do rio Ganja, sem qualquer acesso à escola. Então a falta de conhecimento, tanto aqui no caso do Brasil, quanto aqui no caso da Índia, favorecem e muito a disseminação de fake news. Sim. A Índia, como você falou, é um país que é muito rico e muito pobre. A gente acha que o Brasil é um país assim, mas a Índia é duas vezes, é três vezes pior. Você tem uma elite que realmente está no topo e a pobreza total. E a divisão por castas e a divisão por religião também. A maioria dos casos, hindus matando muçulmanos, né? Porque a Índia é um país hindu, que tem muçulmanos que moram lá. Então, tem muito isso, matando muçulmanos. Aqui são os negros, você falou bem, aqui são os negros. Você sabe que esse tipo de notícia, quando aparece sequestrador de criança, matador de velhinhos, não sei o que, eu coloco um filtro. Se apareceu no Datena, é verdade. Exatamente. Quer não, a gente fala mal do Datena, tira um sarro. É um filtro, porque ele, para esse tipo de ele realmente vai atrás. Se apareceu no Datena, é verdade. Tem gente especializada ao redor. Com lixo, acostumada com o lado baixo da sociedade. Conhecem. Os caras conhecem. Conhecem. Não, eu falo que assim, o Datena, nossa, estão sequestrando crianças, vendendo os órgãos. Se pudesse, a equipe do Datena entrar dentro do corpo aberto da pessoa. Não, sinceramente, metia a câmera lá dentro. É fato. Disso. Por isso, a divisão. Eu falo que se apareceu no Datena, é verdade. Se não apareceu, então pesquisa. Olha, vai atrás para ver se não tem algo aí. Porque uma notícia dessa na mão de um cara como ele vai fazer. Você não tem, é explosão. É história de audiência para ele. É raro, mas história de audiência para ele. Fácil. É uma novela, semana inteira, imagina. Não, você vai ser tratado esse tema assim, né? E na Índia, né? Porque eu acabei saindo um pouco, voltando na Índia, não só na Índia, como no Brasil também, se discute muito a falta de malícia das pessoas com as notícias. E num país como a Índia, que é muito forte tecnologicamente, mas é muito pobre, você tem uma discrepância muito grande. Todo mundo tem um celular. Aqui no Brasil também, a gente fala da Índia, mas o Brasil é igual. Todo mundo tem um celular na mão. E você acredita. As pessoas acreditam naquilo que recebem no celular. Falta um pouco de malícia na tecnologia. E aí não é só questão de ser pobre ou rico, não. Porque eu sei que tem muita gente rica aqui no Brasil que acredita nisso que você está dizendo, Flávio. Acredita mesmo que tem gente aí. De noção da realidade também. Enquanto o pobre não tem acesso a conhecimento para discernir, para fazer um juízo crítico, um juízo de valor mais ou menos razoável, o rico, às vezes, ele não tem noção da realidade. Sabe, esses dias, eu vou fazer um relato bem rápido aqui, eu fui numa peça de teatro ali no centro, inclusive eu vou recomendar num outro podcast, que ela circula por todo o centro. E quando a gente chegou na Cracolândia, eu tava com um senhor do meu lado, um senhor de classe média, ele era médico e tal, ele tava conversando comigo, e o cara perguntou se a Cracolândia era uma feira. O cara falou, isso aqui é uma feira? Eu falei, não,
é Cracolândia. Ele falou, nossa, isso aqui é Cracolândia, eu só vejo na TV. Ou seja, um cara desse recebe uma fake news, sendo médico, estudado, culto, viajado, ele tende a acreditar. Se o cara mandar uma fake news pra ele falando assim, olha, põe a foto da Cracolândia e fala, olha, aqui vende melancia e banana, o cara vai acreditar. O cara não sabe o que é Cracolândia. O cara confundiu a Cracolândia com a feira. Então, também as pessoas faltam um pouco de noção de realidade. Elas ficam tão presas naquele mundo dela, por N fatores que a gente não vai analisar aqui, senão vai ficar até amanhã, que elas também não conseguem entender o que é real ou não, né? A verdade é essa. A verdade é essa. E é tão real que aí nós vamos entrar no terceiro bloco. Vamos falar das eleições. Eleições. Facada. Vai rolar. Minha nossa, essa é a parte que eu falei que a gente ia apanhar na rua. A gente vai tomar sapatada na rua. A gente vai tomar sapatada na rua. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Bom, tivemos as eleições esse ano. Também já tá uma coisa que parece que não foi mais esse ano, né? Foram as eleições, né? Período eleitoral. Foi tanta coisa, aconteceu tanta coisa que realmente parece que ficou lá para trás, né? Engraçado isso. E foi há 2 meses, 3 meses aí. Bom, vamos entrar nessa questão das eleições. Primeiro lugar, primeira notícia que eu li aqui, eu falei, agora é que eu vou tomar uma sapatada na rua, né? Dizendo que 90% dos eleitores de Bolsonaro acreditam em fake news. A gente vai tomar sapatada na rua, minha nossa, eu vou ser atropelado aqui. Rapaz, o negócio vai ser feio. Cara, mas eu diria que não só o Bolsonaro, a gente fala do Bolsonaro porque a Folha colocou ali. Mas eu creio que quem vota no PT deve ser muito diferente disso, não. Aliás, sim. Eu tô pra dizer que 90% dos brasileiros acreditam em fake news, não é, Flávio? É bom você citar isso, porque tem uma pesquisa da Datafolha que saiu antes do segundo turno, se eu não me engano. Uma semana antes do segundo turno. Eu não sei se foi do Datafolha ou do Big Data, que é um instituto de pesquisa aí, que agora tem um monte, né? Até o Instituto de Economia faz pesquisa, banco, né? Todo mundo faz pesquisa agora. Que é um tema para outro podcast que a gente vai abordar ainda. E saiu lá, apontou na pesquisa, que 80% dos brasileiros, olha o dado, afirmavam peremptoriamente nunca ter recebido uma fake news no celular. Aí eu penso assim, pera lá. O cara nunca recebeu ou o cara não reconhece que aquilo é fake news? Ele não sabe que aquilo é fake news. Não reconhece. A gente fez uma pesquisa aí, por respeito a você, eu sou ouvinte do podcast, não entendo nada, a gente tem que fazer uma pesquisa e tal, né? E a gente vê muita gente com medo de afirmar a dimensão e o impacto que as fake news tiveram nas eleições, por exemplo. Porque é difícil dimensionar esse negócio. Sim. Sabe, é difícil você quantificar. O WhatsApp até tenta, o Luiz trouxe um número aí muito interessante no começo do programa, mas avaliar o impacto em cada pessoa no voto, numa decisão, é mais difícil. Vamos supor, uma pessoa está 80% a votar no Bolsonaro. Aquele 20% que falta é influenciado por uma fake news, por um familiar, por um parente, por uma coisa que ela vê na rua, pelo transporte, pelo quê? Não dá para dimensionar isso. A fake news é um negócio tão cruel que a gente não consegue nem dimensionar exatamente o impacto delas. Agora, o primeiro ponto é, as pessoas não reconhecem o que é fake news. Esse é o primeiro ponto de tudo. O brasileiro médio, assim como o americano médio, assim como o indiano médio, não reconhece. O segundo ponto é avaliar o quanto isso pesa no voto. Não tem como avaliar. E o terceiro ponto, e eu acho que esse número do Bolsonaro tem um pouco a ver com isso, é que o Bolsonaro teve uma votação abrangente em todas as classes sociais. Então, esse número de 90% dos eleitores do Bolsonaro acreditarem em fake news, na verdade, não é um retrato só dos eleitores do Bolsonaro. É um resultado que aponta uma média, vamos dizer, uma média ponderada, de quantos brasileiros acreditam em fake news. Isso, exatamente. Porque a gente vai imaginar, ele teve quantos por cento de voto? Quantos milhões de votos? 55, mais ou menos, foi isso, né? Foi. Porcentagem mais ou menos essa. 55 milhões. Você tira os votos do Haddad, tira as crianças, tira idosos que não votam, essa coisa toda. Dá para você fazer um extrato, uma análise, um belo extrato aí, de quantos brasileiros médios acreditam em fake news. Não é um privilégio dele. Quantos caras que votam no Lula, no Haddad, não acreditam em fake news? Quantas pessoas que votam no Amoedo, ou como diria uma amiga minha, o Amoeda, né? Não sei nem se é uma ironia isso, né? Quantas pessoas acreditam? Amoeda? Então, isso é um extrato da nossa sociedade. E a eleição, eu acho que o grande desafio do TSE e dos órgãos públicos do Brasil
é criar um tipo de agência de inteligência para monitorar esse tipo de coisa. Sabe? Tem que se criar um órgão. Hoje a Polícia de São Paulo tem a Delegacia de Crimes Eletrônicos. É uma coisa que funciona. Eu denunciei uma vez uma pessoa lá por e-mail, e eu falei, vou mandar o e-mail lá protocolar, o cara não vai responder. Recebi resposta 2 dias depois. Aí. Não sei se a pessoa foi presa, não sei qual foi o caminho legal da coisa, eu não acompanhei, não tive isso. Mas alguém me respondeu, me senti, falei, cara, alguém me ouviu. Então, se tem uma delegacia de crimes eletrônicos, por que não uma delegacia de fake news? Ou uma agência, um tipo de ABIN, que se infiltra em grupos de WhatsApp, ou monitora essas mensagens, tem uma parceria com o WhatsApp para monitorar esses dados. Porque a fake news... Pode falar, Luiz. Estou me alongando. Eu ia comentar apenas que é uma discussão muito grande essa, né? Porque o que é a fake news, né? É difícil a gente colocar. Se o governo entra e diz que fake news é isso e não é aquilo, quem garante que aquilo realmente não era uma notícia real, entendeu? É difícil, é muito difícil. É uma discussão complicada. Eu lembro, na Europa, há um tempo atrás, não sei se a lei passou, se ainda está em discussão, a União Europeia queria que Facebook, Google, enfim, as grandes empresas que hoje noticiam, né? Na verdade, bem dizer, elas noticiam, que eles tivessem um editor também responsável para essas notícias. Eu acho que o caminho está mais para isso do que para você colocar um serviço de inteligência em si. Você ter pessoas especializadas em notícias trabalhando para tentar ver o que é e o que não é. E ainda assim tem perigo. Eu acho meio perigoso ainda. Algum grupo dizer o que é e o que não é. É complicado. É uma discussão complicada. Com certeza você tem argumentos para rebater o que eu estou dizendo. E outras pessoas vão ter argumento para rebater o que a gente está dizendo e vai apresentar uma outra ideia. É difícil. É uma discussão difícil para a gente colocar aqui as fake news, e tal coisa. Claro, tem coisas que são ridículas. Você comentou, você falou, mas 90% dos brasileiros. Não quer dizer que eles acreditem em tudo que aparece. Mas eu vou colocar 3 notícias aqui que eu peguei no E-Farsas e você vai dizer que tal pessoa acreditou e tal pessoa não acreditou. Uma, fotos mostram o agressor de Bolsonaro da facada ao lado de Lula. 2. Essa me parece real, hein? Essa me parece real. Não. A segunda. Bolsonaro se aposentou do exército com atestado de insanidade mental. Não. Genial. A terceira. O médico disse no Domingo Espetacular que Bolsonaro está com câncer no intestino. Meu Deus do céu. Não, são 3 notícias assim. E eu vou te dizer. Quem vota no Bolsonaro acredita que o agressor realmente estava ao lado do Lula numa foto que foi tirada em algum momento com o Lula. Quem vota no Lula, no Haddad, no PT, né, no caso, acredita que o Bolsonaro foi atestado com insanidade mental. Né? Acredita, vai acreditar nisso. Entendeu? E muita gente acredita e ainda está acreditando que realmente o Bolsonaro não vai chegar nem no dia 1º de janeiro. Vai morrer isso. Câncer terminal no intestino. É sério, é verdade. Então, quando a gente fala 90% dos brasileiros, eu tô para dizer que é 100%, porque a gente acaba acreditando em alguma coisa. E não é verdade. Eu acho gozado que as pessoas, quando elas veem uma... Você falou da foto do Lula e do Adélio Batista, né? Juntos aí. Isso, né? Adélio Batista, é isso. Eu acho engraçado que as pessoas, para descobrir Photoshop na foto de amigas, dos amigos, as pessoas descobrem na hora no Facebook, no Instagram, né? Fala, nossa, fulano diminuiu a barriga, aqui, ó, a areia tá estranha na praia, não sei o quê. Corta a cabeça de um e coloca de outro, o cara não vê. Porque tá tão contaminado pela raiva, pelo ódio, o cara não vê esse tipo de coisa. É impressionante. Porque esses Photoshop são muito mambembes. Cá entre nós. Eu lembro que tem uma foto muito famosa na internet, que é a Dilma... Não sei se ela tá com gente que apoia o nazismo, um negócio assim. Mas assim, o pescoço dela tá de uma cor, a cabeça de outra. Tá vendo? A Dilma apoia o nazismo, não sei o quê, foi na passeata nazista, não sei aonde. Gente, menos. Como diria minha tia Alessandra? Menos. Carcada, ela fala isso. Menos, Flávio. Menos. Vale pra todo mundo isso aí. A gente tem que ser menos. Usa menos, gente. Calma.
E você, a gente coletou aqui uma série de fake news, não vai falar, porque não vai, o podcast vai ficar enorme, vai ficar gigantesco. Sim, Mas tem algumas bizonhas. Tem algumas bizonhas. Tem envolvendo mamadeira, porque o pessoal não perdoa nem bebê. Não, Diga, Luiz. eu deixei o quarto bloco pra isso. Porque a gente pegou 3 blocos de 3 temas pesados, né? 3 temas pesados. E eu deixei o quarto bloco pra dar risada. Porque é notícia, assim, bizarra, coisas bizarras e incrível. Tem gente que acredita. Muita gente. Não é pouco, não. Muita gente. Eu vou fazer um intermeio entre as eleições e o quarto bloco falando de uma palavra que nas eleições arrebentou, que é a Ursal. A Ursal, cara, é genial. É uma coisa genial. Pena que não existe. O Cabo da Ciolo tinha que ser presidente do Brasil. A camisa da Ursal. Eu vi uma Ursal. Tem gente imprimindo aí. Tem gente fazendo um... Olha que indústria o negócio é. Não, virou piada e as pessoas começaram a usar as camisetas, né? Twitter fazendo camisetas. Olha, na eleição, viu? No meio dessa... Precisava. A gente precisava do alívio cômico. A gente precisa. Mas assim, é incrível que o Cabo da Ciolo acredita piamente nisso. Ele acredita nisso. E muita gente acredita nisso. Assim, acredita no Foro de São Paulo vai dominar o mundo através do vai ser tudo vermelho, bandeira do Brasil vai ser vermelha, vai ser tudo vermelho. Gente, o Papai Noel é vermelho também, é porque é comunista também, deve ser, já não sei mais. Mas é comunista, distribui presente, né? Olha, tá vendo? Olha, é estranho, ele quer promover igual. Na minha casa não entra mais. Tá vendo? Não entra mais, isso aí, não entra mais. Você falou da... Não, pode falar. Você falou do Cabo da Ciolo que ele acreditava piamente, e eu não podia passar, embora não tenha a ver com fake news. O Henrique Meirelles, nas entrevistas, também demonstrava acreditar piamente que ia ganhar a eleição. Isso também. Eu não podia deixar passar isso, mas pode prosseguir. Bom, enfim, né? Você falou da mamadeira erótica, vamos colocar assim, né? Qual é o termo leve? Mamadeira erótica. Cara, as pessoas acreditam realmente que o Haddad, o PT ia implementar uma madeira em formato de pênis para as crianças lá no patamar de uma madeira. Mas, gente, as pessoas acreditam. Esse é o ponto, acreditam. Que bosta, cara. Que bosta acreditar nisso. Não que acredita. Bosta acreditar nisso, cara. Não tem nada a ver o negócio. Pelo amor de Deus. Acredita no kit gay. As pessoas acreditam que existe um kit gay. Pois é. Tem mais alguma notícia bizarra aí além dessas? Eu duvido que alguma supere essa. Eu duvido. Não. Tem aquelas notícias, por exemplo, que Lula foi flagrado mijado, Trump foi flagrado cagado jogando golfe. E olha, e se quiser a gente vasculhar, é pior. A gente vai achar pior. Não, e tem as notícias da Pablo Vittar, né? Manda aí do Pablo Vittar. Porque você tem um editorial Pablo Vittar. Existe um editorial, Pablo Vittar. Pablo Vittar vai cantar o hino do Brasil na apresentação da ONU. Pablo Vittar vai ser a nova ministra da Educação. Pablo Vittar recebeu 300 bilhões da Lei Rouanet. Pablo Vittar e Lula vão dominar o mundo. Gente, é incrível. É incrível. Cantar o hino nacional na conferência da ONU é dose. Não, sem brincadeira. Muita gente colocou até que ela ia cantar. Tivemos Copa do Mundo esse ano também, né? Só de passagem. Que ela ia cantar o hino nacional do Brasil na Copa do Mundo. O negócio nada a ver, né? Nada a ver. Não, é porque nem canta o hino nacional na Copa do Mundo. Um cantor não canta. Pra mim, o Gaúcho vai cantar o hino, eu acredito. Porque tambor ele tava tocando. Não, o Ronaldinho Gaúcho é o cara do rolê aleatório. Nele dá pra acreditar. Ele pode fazer um discurso do Brasil na ONU, eu acredito nisso aí. Eu acredito. Agora, Pablo Vittar, gente, pelo amor de Deus. Não, assim, aqui, ó. Jean Willis, não, porque é outra figura que também é muito, muito massacrada pelas fake news, que é o Jean Willis. Jean e Pablo Vittar farão um turnê pelas escolas para falar sobre diversidade. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não tem noção, cara. É só você pensar quantas escolas tem no Brasil, gente. Quantas escolas tem no Brasil? Você imagina um cara visitar mais de 100 mil escolas no Brasil? Não, olha... De fato, gente, nenhuma fake news ela resiste a uma análise lógica. Não é o pensamento matemático, lógico. Você pensa, porra, como que vai fazer isso aqui? Não resiste. Não resiste.
Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você, Luiz. Diga lá. Fake news do ano, do que a gente falou, do que você tomou contato. Teve alguma que mais chocou você? Que mais chocou? Que eu achei mais bizarra, cara. Cara, agora você me pegou, hein? Que são tantas. São tantas. Eu não tenho, assim... talvez... a que eu achei mais engraçada. Eu vou colocar que eu achei mais engraçada, tá? Porque Lula foge da cadeia, vai pra Brasília, mata Bolsonaro e vira presidente. Falou, não, genial, genial. Genial! Eu falo, cara, olha... Não, se ele faz isso, o cara pode virar o presidente do mundo, né? Porque, olha... O cara é um super-herói. Sei lá, é o Thanos. Ele é o próprio Thanos. Olha, eu dou risada com essa gambiarra, cara. É muita gambiarra. Eu particularmente, eu fiquei com essa fake news. O que mexeu mais comigo de fake news foi essa das crianças. De ter o casal sequestrando. Porque eu entrei um belo dia de janeiro no meu PC. Tava de férias, falei, vou mexer no PC. Aí tinha uma vizinha minha, que eu conheço de vista, falando, olha, uma criança puxaram pelo braço aqui no mercado. O que eu contei aqui no começo do programa foi real. Isso aí. Um dado real. Sim. E aquilo lá me deixou muito puto. Porque você vê que tinha tudo ali de fake news. Ah, foi o primo do meu amigo que falou. É sempre um negócio distante. E eu tive a pachorra de descer e ver como é que tava a região e tal. Tava tudo normal, cara. Não tinha polícia, não tinha nada. E você pergunta para as pessoas e ninguém relata nada no mundo real. Então isso foi um negócio que me deixou puto. Me deixou puto, porque aí você vê que a fake news, ela interfere no mundo real. No mundo prático, sim, sabe? Interfere. E foi uma coisa que aconteceu perto de mim, ou seja, não aconteceu nada. Aconteceu algo que não aconteceu. Essa é a real. E me deixou muito puto. Eu falei, cara, como é que as pessoas inventam? Sabe, é uma sociedade de mentira. Enfim, mas é isso aí. Não sei se você já vai encerrar, Luiz, é isso? Vamos encerrar, mas antes eu queria propor umas dicas culturais. Não sei se você chegou a pegar coisa. Né, eu nessas pesquisas que eu fiz, eu peguei 2 sites que eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Que é o eFarsas, né? Que foi que a gente usou bastante aqui do eFarsas. E o boatos.org. O boatos.org, inclusive, está fazendo nessa semana a retrospectiva das fake news deles. Que eles pegaram, do que os colaboradores pegaram e estão fazendo lá sabe, 5 piores notícias. Muito legal. Muito legal. Quando você tem alguma dúvida sobre alguma notícia, entre um desses sites, o eFarsas ou o boatos.org. Cara, eles trabalham muito bem mesmo, para se é verdade ou não é. Eles fazem um negócio que muitos jornalistas de jornal grande não faz mais, que é apurar as coisas. Não. Apurar as coisas. Eles ligam, eles relatam lá, ligamos para tal lugar, perguntamos. É o básico do jornalismo. E muito cara que jornal grande por aí não faz, no portal grande. Eles fazem. Sim. A gente comentou sobre a Índia e eu queria falar sobre Doctor Who, né, um seriado do Dr. Who, saindo um pouco dessa questão das fake news, apesar de a gente ter falado da Índia. Estamos na 11ª temporada do Dr. Who. Para quem não conhece, é um site britânico, desde a década de 60, que eles têm um hiato na década de 80, 90, e voltou agora em 2005, e é a 11ª temporada desde 2005, tá? Porque existem mais 26 temporadas que a gente chama de temporada clássica. Essa temporada aqui mudou, porque o personagem principal ele muda, ele vai mudando. Ele é um extraterrestre, então ele tem essa questão, né? Dá pra mudar o personagem principal. E nesse ano, nessa temporada, a primeira vez que o personagem principal é uma mulher. É a doutora, né? É do Dr. Who, doutora. Pra nós aqui no Brasil. Lá na Inglaterra é Doctor não tem, né? Não muda. E eu achei a temporada muito boa, exatamente por ela ser uma mulher. Primeiro que atacaram ela, a partir do momento que falaram que ser uma mulher, atacaram a mulher de uma maneira com aqueles xingamentos que todo mundo adora, inclusive não só no Brasil como na Inglaterra, tá? A gente fala muito mais na Inglaterra igual. Ela trabalhou muito bem nessa temporada, a temporada terminou agora, são 10 episódios, tá no aplicativo Crackle, que é um Netflix também, mas é o Crackle, né? Um próprio que acho que é da Sony, se não me engano. Se não me engano é da Sony. E assim, é uma temporada que todo episódio trata de alguma coisa que nós estamos passando aqui. Desde políticos corruptos, figurões que querem levantar muros, trata-se de empresas, de sistemas que eliminam os humanos. Cara, tem 2 episódios que eu falo, assista, mesmo que você não vá assistir a série.
Assista os 2 episódios. Um tratando de Rosa Parks. Sabe quem é Rosa Parks, Flávio? Sabe quem? Não me lembro. Pode me relembrar, Luiz? Rosa Parks. Não, eu vou lembrar. Rosa Parks foi aquela mulher que se negou a se levantar do assento que era dividido nos Estados Unidos, década de 50, 60, que tudo era dividido para brancos e negros. Claro que para os brancos era sempre a melhor parte, né? Os negros tinham que se ferrar com o pior. E ela se negou a levantar. Ela se negou a levantar, dar lugar para um branco. Ela estava sentada depois de um dia de trabalho, ela se negou a levantar. E esse foi o estopim para o aumento dos direitos civis lá nos Estados Unidos. Tá? Então esse episódio é fantástico. É fantástico. É um tipo de coisa que você não precisa assistir a série. Assista esse episódio, que é o 3º episódio da temporada, chama-se Rosa. E o quinto episódio que trata sobre a Índia. É engraçado, né? Que falou da Índia. Foi bem na divisão da década de 40, logo depois que a Índia tornou-se independente, eles dividiram. A Índia com o Paquistão, com o Sri Lanka, se eu não me engano, é o Sri Lanka ali. Hindus ficariam na Índia, muçulmanos ficariam no Paquistão. Só que assim, as pessoas moravam misturadas, não tinha essa divisão. Esse episódio trata exatamente sobre isso. Bem assim. Cara, é outro episódio fantástico. Fantástico. Pô, gostei. Cara, é fantástico. Assista. Olha, assista esses 2 episódios. Então, você não quer acompanhar a série, assista esses 2 episódios. É de se chorar. Olha, eu suei lágrimas. Sem brincadeira. Essa série ainda passa na TV Cultura, não? Você sabe? Não passa mais. Não passa mais. Infelizmente. Passava sim, mas não passa mais. Infelizmente, tá passando só pelo Crackle, tá? Como eu te falei, é o tipo Netflix, né? Só que é da Sony. Aí você vai achar por aí, né? Naquele esquema, né? Então, você vai achar. Se procurar, você vai achar. Aquele esquema lá. Você vai achar, tá? Bom, é isso. Por minha parte, são essas dicas culturais que eu tenho. Bem, da minha parte, eu só vou fazer uma indicação bem rápida aqui, de uma série que todo mundo deve ter ouvido falar, pelo menos, é a Black Mirror. Você deve ter ouvido falar também, né, Luiz? Sim, Black Mirror, claro, conheço. E assim, ela não trata diretamente de fake news, mas ela fala bastante do efeito da tecnologia no nosso cotidiano. E tem um episódio lá chamado, você falou de ursal, eu lembrei do episódio Urso Branco. É um episódio muito legal. Se você se interessou pelo tema de tecnologia, assista esse episódio, que ele é muito legal. Sim. Tem a ver um pouco com fake news e mais com a consequência do uso da tecnologia nas nossas vidas. Vai lá e dá uma olhada, gente. Isso aí. Demos as dicas, falamos sobre fake news. Aliás, se circular alguma foto minha, eu na minha cabeça, com o corpo do Schwarzenegger, sou eu mesmo, tá? Não é fake news, sou eu mesmo, podem acreditar, tá? Isso mesmo. Eu nunca duvidaria disso. Não, pode acreditar, sou eu mesmo, tá? Eu sou quase o Schwarzenegger. Falta um pouquinho, mas eu chego lá. É isso, gente. É isso. Parece Schwarzenegger. Quem? Parece Schwarzenegger? Não, você parece realmente. O pessoal não tem imagem, né? A gente não tá na televisão ainda, essa coisa toda, né? Nossa, é verdade, eu tinha esquecido disso. Viu, então? Eu não pareço o Jô Soares, eu pareço o Schwarzenegger, tá? Só pra né, deixar bem claro. Enfim, é isso. É isso. Vamos findar o ano. Findar o ano, né? Final, daqui a alguns dias já vai. Vamos passar para 2019. E que seja um ano melhor, né? Como diria o Fiore Giglioli, o crepúsculo do ano. As cortinas estão se encerrando. Estão cerrando as cortinas. E vai falar alguma coisa bonita aí no final, Luiz, pra gente, do ano novo? Como é que vai ser? Fala bonita do ano novo? Escutem podcasts e cuidado com a rolha do champanhe, é isso aí. Vamos nessa, vamos mandar lá, cuidado com a rolha do champanhe e, bom, bebam bastante e, bom, enfim, vamos nessa. Gente, valeu. Semana que vem estamos aí, primeiro do ano, vai ser um tema legal também, já temos o tema, né, não vamos falar ainda, mas é um tema legal. Eu diria que o Flávio vai aparecer vestido de mãe de Ná. Só isso que eu tenho a dizer. Gente, valeu. Abraços. Final do ano não é para moderação. Abraço e beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço. Fui.